Olá pessoal do primeiro ano B, tudo bem? Estamos iniciando o PET 5, né? Essa é a primeira semana do PET 5, primeiro formulário que vocês vão responder, tá? E essa semana nós vamos tratar do tema cidadania e racismo no Brasil, tá? Porque o Brasil, nós sabemos hoje que o Brasil é um país extremamente racista. Nós já até falamos sobre isso em outras aulas, né? Então, como que nós chegamos a essa situação? Então, para a gente começar a entender esse assunto, nós temos alguns conceitos, né, que o PET aborda lá, que nós vamos falar agora. O primeiro deles é cidadania. O que vem a ser cidadania? Ela se refere à condição do indivíduo de possuir direitos e deveres civis, políticos e sociais, tá? Dando garantia à participação na vida política. Então, nós somos cidadãos, né? Então nós temos direito à cidadania, né? Nós temos direito de participar da vida política, né? Da vida social do país. E isso nos é negado em muitas vezes, tá? Por isso nós temos que ter a consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos, né? Para a gente poder exercer essa cidadania, tá? Racismo é o segundo conceito. Ele refere-se ao preconceito e à discriminação com base em percepções sociais, a quem possui uma etnia ou raça diferente. Tá vendo? Então, toda vez que a gente tem preconceito e discriminação com alguém de outra classe social, ou de outra cor, ou de outra etnia, a gente, de outra religião principalmente, a gente tem que pensar duas vezes, porque o povo brasileiro foi feito, foi criado, foi desenvolvido, esse povo, com a mistura de muitas raças, com a mistura de muitas culturas diferentes, né? Então, esse preconceito tem que ser combatido, essa discriminação tem que ser combatida. E hoje nós estamos vendo cada vez maior a prática desse racismo, né? Então, uma maneira da gente combater esse racismo é é, a gente adquirir conhecimento, e o nosso conhecimento através da nossa aula, né? Por isso que a gente tem que estudar história, para a gente entender como foi a criação desses conceitos, em que pé nós estamos colocando em prática esses conceitos, né? Por exemplo, mestiçagem consiste na mistura de indivíduos de diferentes etnias, cultura e religião, que dão origem a um outro sujeito. Foi o que eu acabei de falar, né? O povo brasileiro é um povo mestiço, é um povo que misturou, um povo que misturou várias culturas, vários povos para originar o povo brasileiro. Então, nós não temos que ter preconceito. Nós somos um povo mestiço, tá certo? Outra palavra que está nos nossos estudos é o branqueamento, tá? O branqueamento é uma ideologia que foi bastante aceita no Brasil entre 1889 e 1914, tá? Ou seja, logo depois da implantação da República, né? Onde a raça branca era considerada superior, com melhor padrão genético e conseguiria branquear através da miscigenação toda a população. Olha só que absurdo que eles tentaram implantar naquele momento, né? Eles acreditavam que o branco era superior e que eles trazendo os brancos, eles começaram a trazer os imigrantes europeus para que a nossa população branqueasse. Olha que louco, né? Mas isso aconteceu no Brasil, tá? E aí, pessoal, para a gente explicar essa questão, a gente precisa entender lá no início da escravidão, né? Por exemplo, foram criadas leis de 1850 até 1888, quando terminou a escravidão, foram criadas leis que seriam para beneficiar os escravos, né? Para preparar o Brasil para acabar com a escravidão. Mas, na verdade, a gente vai ver que essas leis pouco afetaram a vida dos negros, né? Por exemplo,
a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 proibia definitivamente o tráfico ultramarino de escravos africanos, que na verdade ela diz que não se podia mais importar escravos da África, né? E o que aconteceu? Aconteceu que foi uma lei para inglês ver. Alguns fazendeiros continuaram importando clandestinamente e outros comercializavam os escravos aqui das províncias do Brasil mesmo, né? Comprava de uma província para outra, né? Então, na verdade, essa lei pouco afetou, né, os escravos. Depois nós tivemos a Lei do Ventre Livre, em 1871, né, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres, mas com condições para tanto. Quer dizer, eles tinham algumas condições para poder ser livre, né? Tinham que indenizar o seu senhor, né? O que ele gastou até então com a vida deles, e aí ficava inviáveis, acabava ficando trabalhando lá para pagar. E aí nunca seria livre, né? Poucos atingiram a liberdade com essa lei, na verdade. Nós tivemos também uma lei, a Lei Saraiva, de 1881, né, que essa lei realizou transformações consideráveis no sistema eleitoral brasileiro. Contribuiu para excluir o direito ao voto de muitos. Por que uma lei eleitoral tem a ver com a escravidão? Tem a ver que essa lei mudou o sistema eleitoral. Até então, deu direito a muitos votarem, né? Porém, ela tinha algumas exigências. Por exemplo, para votar, a pessoa aumentou. A pessoa teria que ter 200 mil réis para poder votar, né? Eram poucos que tinham. Também teria que assinar na hora de votar. E pouca gente no Brasil sabia assinar, né? A maioria da população era analfabeta. Então, com essa lei, excluiu muita gente do direito ao voto. Então, cada vez mais ficou na mão da elite. Entendeu? Os pobres, os negros, jamais poderiam votar, né? Nós tivemos em 1885 a lei do sexagenário, né, que decretava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos, mas para isso deveriam trabalhar durante 3 anos para o seu senhor como forma de indenização. Olha só, jamais poucos escravos atingiam 60 anos, porque o trabalho era muito, muito forte, muito brutal, né? E os que atingiam 60 anos já estavam bem debilitados, né? Como é que ele ia trabalhar mais 3 anos para indenizar o seu senhor? Então acabava que pouca gente também conseguiu se beneficiar dessa lei, né? Até que em 1888 foi decretada a Lei Áurea, né? Que acabou com a abolição no Brasil. Mas por pressão, né? Pressão da opinião pública, pressão da população, pressão de parte da sociedade brasileira, que aí a família real aceitou acabar com a abolição, né? Mas isso já foi no finalzinho do Império, né? Já foi o início da República. E foi essa uma das causas de terem derrubado o rei, terem dado o golpe da República, né? Então, para a gente entender todo esse cenário, né, cruel para os negros e para a população do modo geral, essa falta de direitos, né, de cidadania, né, nós podemos fazer um histórico e acompanhar desde onde vem isso, né? A escravidão comercial, que começou lá no século XV, né, garantia lucros, ou seja, o escravo era como mercadoria, né? Instituiu o universo do racismo na nossa história. E isso já começou a partir do momento que você não considera um negro como pessoa, você considera como mercadoria, então você já diminui. Você diminuindo essa raça, você cria um racismo, né? E isso perdura até hoje, tá?
No primeiro reinado, que nós estudamos, né, no PET 4, um período, né, que foi quando o Brasil se tornou independente, né, nós tivemos o primeiro imperador, né, a propriedade era um direito fundamental do escravocrata, né. Por esse motivo, a escravidão foi mantida na Constituição Imperial de 1824. Dom Pedro I promulgou a primeira Constituição brasileira e nessa Constituição continuou com a escravidão e continuou dando direitos aos escravocratas, né? Então, deu continuidade àquela situação de injustiça, né? No período regencial, que nós também já estudamos, né? A divisão racial profunda, a população lutava por direitos e por busca de cidadania. Nesse período aconteceram várias revoltas que exigiram melhorias sociais, as conquistas de direitos políticos e constitucionais e o fim da escravidão. Vocês lembram que nós estudamos essas revoltas, né, no período regencial. O povo queria exatamente isso, queria mais direitos, queria melhorias sociais, né, queria o fim da escravidão e foi um período muito tenso, né? Muitas revoltas no decorrer desse período. Quando a gente entra no segundo reinado, Dom Pedro II assume o poder, né, ele era com o objetivo de acabar com as rebeliões provinciais e impedir as mudanças na estrutura social almejada pela sociedade excluída. Então, Dom Pedro entrou com o objetivo de beneficiar a elite, né? Ele foi firme para acabar com aquelas rebeliões, mas com o intuito de manter aquela situação, tá? Os ricos continuaram ricos e os excluídos continuaram excluídos, né? Ainda no segundo reinado, né, até a Primeira República, né, foi um período de transição, os cafeicultores optaram por contratar imigrantes do que os escravizados, né? Essa relação aprofunda a exclusão social, o preconceito e a discriminação. Nesse sentido, a Lei de Terras foi criada para que escravizados e seus descendentes, como também imigrantes excluídos, não tivessem acesso à terra. O que quer dizer isso, pessoal? Eles começaram a trazer, os cafeicultores nesse período começaram a trazer imigrantes europeus para substituir os escravos que estavam sendo libertados, né? E com isso, os negros foram cada vez mais excluídos socialmente, né? E criando preconceito e discriminação contra esses negros, né? E também nesse período foi decretada a Lei das Terras. O que é a Lei das Terras? Ela foi criada para que a elite pudesse comprar terras, né? Porque até então as terras pertenciam ao império, né? Era só concessão de terras, não tinha venda de terra. Então, a partir de agora, com essa lei, o império passou e o governo passou a vender terras. E essas terras eram caras, né? Até hoje quem tem terra tem poder, né? Então, quem tinha dinheiro continuou tendo mais terra, mais terra. E os excluídos, e os escravos, e as pessoas excluídas não tinham acesso a essas terras. Então, continuaram à margem da sociedade. Tá vendo como é que a justiça só dava continuidade? Aí, com a República, né, a política liberal instituiu o branqueamento, né, que nós já falamos lá no início, né, uma política de branqueamento, a exclusão do negro no mundo do trabalho, né, substituído pelo imigrante. E aí o racismo no país ganha um aspecto profundo de preconceito racial. A partir daí, o negro não tem direito nem ao trabalho mais, né? E aí começa a ficar à margem da sociedade. As elites, ao longo da história, construíram suas riquezas e seus patrimônios negando o direito à vida, à propriedade, à igualdade, à fraternidade, né, aos excluídos. Então, eles sempre legislaram, eles sempre mantiveram essa situação para que o povo, os escravos e os excluídos não tivessem acesso a esses direitos de cidadania que nós sempre tivemos, mas que eles impediam da gente exercer essa cidadania. Então, o que a gente pode concluir dessa situação, pessoal? A maior parte da população brasileira está afastada de seus direitos fundamentais,
consequentemente, sua cidadania plena, né? Então, a maior parte da população brasileira não tem acesso a essa cidadania plena. Consequentemente, o Brasil, entre os países do mundo inteiro, o Brasil está entre os mais desiguais. O que quer dizer isso? O Brasil é que tem essa maior diferença social, essas desigualdades sociais, né? Então, o Brasil é um país mais injusto do mundo, né? A desigualdade afeta diretamente os descendentes do povo escravizado, não é? Quem mais sofre com essas desigualdades sociais são os negros, os índios, que foram escravizados também no passado, né? E continuam sofrendo com esse preconceito, perdendo suas terras, né? E o negro, que sofre na pele esse preconceito em forma de racismo, né? Essa desigualdade impede, inclusive, o desenvolvimento da nação. Quer dizer, a nossa nação brasileira, ela não se desenvolve porque a gente continua com esse preconceito, com essa diferença social, né? Então, pessoal, esse assunto é um assunto um pouco mais pesado que os outros que a gente estudou, né? Então, preciso que vocês leem, pesquisem, né? E façam as atividades, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui nesses canais de comunicação, tá? Bons estudos e fiquem bem.